Alô, Pai do Senhor, tudo bem, irmãos? Eu sou Suzana Nunes, né? E estou hoje aqui para contar a minha experiência com Deus. Faltam 15 dias para o Quinósios, né? Os irmãos vão entrando, vão aqui nos contando de onde vocês são, dizendo para você, né, para nós, se o som tá bom, se tá ruim, se tá muito baixo. Irmãos, 15 dias para o Quinósis, né? Vai ser uma bênção, graças a Deus. Eu sou do estado do Paraná, né? Suzana Nunes, como eu já disse para os irmãos. E eu vou estar, assim, no Quinósis, assim como nós vamos estar em uma caravana e mais um carro para ir até o Quinósis, a adorar o Senhor Jesus. Hoje eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus. Mas antes disso, irmãos, eu quero ler um versículo da Bíblia que fala em Salmos 77, (14). Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Irmãos, o meu testemunho é um testemunho de milagre, é uma experiência que eu tive, uma experiência de 365 dias. Sim, uma experiência de um ano. Não foi fácil nessa jornada de 365 dias. Vamos ver aqui os irmãos que já estão, né? Estamos aqui, a irmã Chelsea, do Amazonas, a irmã Eliane do Rio de Janeiro, Deus abençoe, a irmã Érica, a irmã Denise, a irmã Grazi, a irmã Rosiane, o pastor Francisco, Pé de Araraquara, Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, Josiele, Bruna, o Projeto Expansão Jovem também, Deus abençoe os irmãos que estão entrando, né? Irmãos, eu sou do Paraná e hoje eu vou estar contando a minha experiência com Deus, tá? 365 dias em meu quarto. Eu sempre falo que se eu fosse escrever um livro, ele teria esse título, 365 dias em meu quarto. Porque no meu quarto eu só conseguia ver a janela, né? Então, assim, tecnicamente, foi nesse período em que eu tive essa experiência. Vamos ver aqui, irmão Alan, Deus abençoe. Vão entrando, irmãos. Vão compartilhando, curtindo. Coloquem seus grupos, né? Pastor irmão Levi, né? Irmão Aparecido, Bárbara, Deus abençoe. João Pessoa, Embu das Artes. Deus abençoe, irmãos. Faça muito rápido, porque às vezes a gente não consegue ler todos, né? Então, irmãos, para não perder tempo, eu vou começar a contar. Eu separei um pouco aqui, são várias etapas. Se eu for contar todas as etapas, porque 365 dias é um ano e um ano é muito tempo, né? Então, assim, tem coisas que eu não consigo lembrar. Então, assim, são coisas que realmente marcam mais na minha vida. Então, eu vou começar a contar desde o início. Eu sempre fui evangélica, minha mãe foi para a igreja quando eu tinha 7 anos. Então, assim, eu me julgo que eu nasci num lar cristão. Então, eu sempre estive na igreja desde o início, participava dos cultos de mocidade, entrei em grupo de criança, grupo de mocidade. Então chegou uma época da minha adolescência e uma época em que eu estava na igreja que eu tinha um monte de coisas para estar fazendo. Eu cantava em grupos de louvores de jovens, eu fazia programação de rádio, eu tocava na orquestra, cantava no coral. Então, assim, era direto, eu tinha os compromissos na igreja. E dentro desses compromissos, chegou uma época que eu parei para pensar e eu fiquei pensando assim comigo mesmo. Será que eu estou vindo na igreja porque realmente eu quero adorar o Senhor? Ou estou vindo na igreja apenas porque hoje eu ensaio,
ou porque eu tenho que tocar na orquestra, ou porque eu tenho que pregar, ou porque eu tenho que louvar, ou porque um amigo está lá, né? Ou eu estou indo na igreja simplesmente porque eu quero adorar o Senhor, né? Então eu comecei a fazer essas perguntas numa época e eu ficava pensando realmente se eu estava indo para a igreja para adorar. Todo adolescente, ele tem uma crise de meio que revolta, não quer ir para a igreja, e comigo não foi diferente, aconteceu isso também, eu não queria ir para a igreja, até depois da adolescência, chegou um período que eu falei, não, eu não quero ir mais para a igreja e eu não vou mais para a igreja. Então, assim, aqueles eventos que tinha na sede mundial, eu ia, porque eu tinha que encontrar os meus amigos, né? Deus abençoe o Projeto Expansão Jovem do Paraíba, Mão Joelcio, Mãe Débora. Deus abençoe a todos que estão compartilhando, curtindo e estão assistindo essa live. Hoje eu vou contar meu testemunho, que é 365 dias no meu quarto. Então, eu era da igreja, fazia parte de um monte de eventos e chegou um momento que eu pensei, será que estou indo para adorar ou apenas para conhecer ou ver amigos? E chegou um momento que eu falei assim, não, eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada. Então eu saí de onde eu congregava e fiquei estacionada por um tempo. E Deus tem sempre uma obra em nossas vidas e Deus vem chamando a gente. Então eu recebi um telefonema de uma amiga e ela disse para mim assim, Suzana, nós vamos dirigir uma igreja e eu quero que você, juntamente com as irmãs, vá nos apoiar. Então eu fui, que hoje ainda é a minha igreja, né, a Igreja do Boqueirão, e é a minha pastora evangelista Ariane Carvalho. Então eu cheguei nessa igreja, ela não tinha jovens, nós começamos com 2, 3, 4, 5 irmãos, e eu comecei a louvar novamente. Aí nós começamos a tocar, a cantar e fazer a obra do Senhor. Lá eu fiquei 2 anos e meio cuidando, ajudando os jovens e ajudando a igreja. A Igreja do Boqueirão, ela é muito conhecida por suas vigílias. Então, quando eu comecei a ajudar a evangelista Ariane, eu fiquei 2 anos, todos os dias. Eu fazia as vigílias. Eu chegava lá e adorava o Senhor Jesus nas vigílias. E eu creio que essas vigílias, elas me sustentaram para que o que eu passei hoje, para o que eu passei ano passado, foi algo que, através das vigílias, através das orações, eu conseguia vencer essa prova. Então, chegou um momento que eu sofri, assim, muita humilhação, muita perseguição, porque o jovem, ele tá na igreja, o inimigo, ele luta mesmo. Se você faz a obra do Senhor Jesus, se você prega, se você canta, louva, sempre vai ter aquele que te critica, que te humilha, por alguma coisa assim, até mesmo permissões do Senhor Jesus. E chegou um momento que eu falei assim, não, eu não quero mais, não vou mais. Agora realmente eu não quero mais. Então eu falei, não vou mais pregar, não vou mais cantar, eu não quero mais saber. Então eu me mudei saí de onde eu morava e fui morar numa outra região. E essa região era meio longe, a igreja onde eu congregava. Então eu pensei assim, nossa, agora pra mim vai ser bom, porque eu vou poder ficar em casa. Aquilo que eu não queria mais fazer, eu não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais cuidar dos jovens, eu não quero, literalmente eu não vou fazer mais nada. Eu quero simplesmente ficar em casa. E então se passou uma jornada de quase 1 ano nessa minha residência, e esse quase 1 ano eu ia na igreja de vez em quando, mas não cantava, eu simplesmente ficava lá, assistindo o culto, adorando na minha, né? Achando que era a melhor coisa do mundo, porque eu achava assim, que se eu voltasse a fazer a obra do Senhor, as lutas iam vir e eu ia ficar, né, passando provações novamente. Então eu preferi estacionar. Muitos de hoje em dia nós tentamos fazer isso, né? Estacionar, deixar, porque a gente acha que fazendo isso as nossas lutas vão embora. Então, aconteceu que dia 5 de dezembro
de 2016, dia 5 de dezembro de 2016, era um domingo, se eu não me engano, é dia 5 ou dia 6, era um domingo e estava chovendo muito forte. E era uma chuva que caía, assim, Deus derramava água. E aquelas temporal mesmo. E eu falei assim, eu vou tomar um banho e vou até uma reunião que tinha, porque eu tinha que participar. E nesse período que eu estava saindo do banheiro, eu sofri um acidente domiciliar, né? Então, assim, o meu acidente, ele não foi um acidente automobilístico, não foi na empresa, foi um acidente dentro da minha casa, um acidente dentro do banheiro, tecnicamente. Então, eu caí no banheiro e eu lembro que quando eu acordei, eu estava... Meu banheiro é bem pequeno, então, assim, eu acordei com muita dor, assim, e eu estava no chão. E o meu joelho, ele estava, é meio estranho contar, mas o rótulo, ele deu uma luxação. Para quem entende, a luxação é quando o rótulo vai para um lado, né? Então ele se desloca. E ele deu aquela luxação e ele foi para um lado. E então eu entrei em desespero. Só que o meu desespero maior era a minha mãe que estava do lado de fora, porque ela escutou aquele barulho. E minha mãe é idosa. Então eu simplesmente falei, não aconteceu nada, eu não quebrei nada e eu estou aqui, mãe, eu já saio, tá bom? Tá ótimo, daqui a pouco eu já saio. Só que eu fiquei assim, Senhor, como é que eu vou sair daqui? Né? Eu falei, eu não sei como eu vou sair, porque a minha perna estava de um lado, meu rótulo estava de outro, eu estava totalmente ali meio tonta, porque eu cheguei a desmaiar, então eu não sabia o que fazer. E aquele momento Deus, ele me pegou no colo e me colocou para fora. A hora que eu saí, a minha mãe já estava ali com os vizinhos, com as vizinhas, né? E eu fiquei, acho que foi 40 minutos esperando a ambulância vir, né? E aquela chuva, e eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. E eu simplesmente... Deus preparou pessoas, meus vizinhos, eles são evangélicos, então eles oravam por mim, uns ficavam segurando minha perna, outros oravam, outros ficavam atendendo minha mãe, né? Deus abençoe, irmãos que estão falando aí, a irmã Márcia, pastor, diácono, né, a irmã Eliane. Deus abençoe os irmãos. Espero que essa experiência com Deus, ela venha ajudar muitos jovens a não dizer não a Deus. Porque às vezes a gente diz não a ele e ele só toca. Ele não precisa dar um beliscão, ele só toca. A partir do momento que ele toca em você, ele permite as coisas acontecerem na sua vida. E Deus permitiu acontecer esse acidente na minha vida e permitiu que eu ficasse os 365 dias dentro do meu quarto. Então, eu fui até o hospital. Chegando no hospital, eu era para fazer uma cirurgia e acabou que eles não fizeram a cirurgia. Eu não sei o porquê, eu acho que estava muito sobrecarregado o hospital, eles decidiram não fazer a cirurgia. Eu sentia muita dor, assim, a morfina que eles me deram, ela não passava aquela dor. Eu falava para eles, olha, a dor não tá passando. E eles, não, mas é morfina, tem que passar. Eu falei, não, mas não tá passando a dor. E eles me mandaram para casa. Então, assim, o período que eu voltei para casa, eu fiquei 4 meses na cama. Foram 4 meses que foi uma luta espiritual, uma luta cerrada comigo mesmo também. Porque você está naquela situação, você não poder sair, você não poder andar, você simplesmente sente falta de tudo. Eu sentia falta de ir na igreja, eu sentia falta de cantar, eu sentia falta das pessoas, eu sentia falta até mesmo de ir até o portão. E esses 4 meses foram os períodos piores, foram os períodos que eu passei com muita dor,
Eu fiquei com dor demais, porque o meu rótulo, ele quebrou no meio, e como eles não fizeram a cirurgia, ele colou assim, ele colou torto. Então eu sentia aquela dor, eu sentia muita dor dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu ficava me perguntando por que Deus tinha permitido que tinha acontecido aquilo comigo. Eu ficava me perguntando, Deus, por que comigo? Por que eu, Senhor? Eu ficava perguntando para mim. E Deus enviava pessoas, Deus enviou as pessoas para vir na minha casa. Deus mandou anjos para me cuidarem, para orarem por mim. E Deus falou para mim assim que eu tinha dado uma brecha e que Deus estava muito triste porque eu não louvava mais a Ele. E que era para eu aproveitar que eu estava em cima da cama e adorar a Ele. Então eu comecei a pensar assim, nossa, mas só porque eu não louvava, o Senhor deixou eu dessa forma na cama. E outras pessoas vinham e falavam para mim, porque você não está orando, você disse não para Deus, você falou que você não queria mais nada, então o Senhor apenas tocou em você, para que você visse o plano de Deus na sua vida. Então eu peguei e comecei a louvar ali na cama mesmo. Às vezes minha mãe conseguia ir para a igreja e eu pegava um hino. E tem um hino que me tocou muito naqueles momentos. Tem 2 hinos e um deles é um hino que eu sempre canto na igreja, porque é um hino que quando eu estava triste, quando eu estava com dor, eu ia lá e cantava. Que é aquele hino assim: é madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. Então eu cantava esse hino e chorava e pedia para Deus tirar aquela dor. Então eu fiz 60 sessões de fisioterapia. Eu voltei a andar, tecnicamente foram 3 vezes, né? Quando a gente nasce, a gente aprende a andar. Eu aprendi 3 vezes. Quando eu nasci, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, eu aprendi a andar. Quando a primeira vez antes da cirurgia, eu aprendi a andar novamente. Então eu tinha aquele processo de pôr o pé no chão, eu tinha aquele processo de estar me segurando nas coisas. E então eu aprendi a andar antes da cirurgia. E depois da cirurgia eu aprendi a andar novamente. Teve um período que me deu uma água no joelho, que eles falam, né? Então meu joelho ele inchou demais e eu sentia aquelas dores, eu sentia que aquele negócio andava no meu joelho. E um pastor, ele veio na minha casa orar e ele falou assim que o Espírito Santo de Deus, ele ia me visitar e ia me curar se eu cresce, só que era através do louvor. Então, aquele dia eu louvei, mas cantei vários hinos, adorei o Senhor e falei, Deus, eu creio na minha cura, porque se eu for no hospital, eles vão fazer cirurgia e eu tinha medo de fazer cirurgia, né? Então, à noite, eu senti assim uma claridade que entrou no meu quarto e eu senti algo assim que via no meu joelho e aquele negócio começava a pegar fogo. E eu comecei a dar glória a Deus, e falei, eu creio que o anjo do Senhor está aqui. E eu falei, Deus, se for para mim fazer a cirurgia, o Senhor vai preparar tudo. Agora, se não for para eu fazer cirurgia, me tira dessa cama porque eu não aguento mais. Então, no outro dia de manhã eu acordei, aquele inchaço que estava, ele já tinha diminuído. E simplesmente ele tinha desaparecido. E eu comecei a dar glória a Deus, eu fiquei tão feliz. Isso foi em junho, eu fui no meu médico, então eu gastava muito indo em fisioterapia, indo em médico. Eu só conseguia ver a janela da minha casa, do meu quarto, e eu só conseguia sair para fora quando eu ia no ortopedista. No começo era de cada mês, depois foi para cada 3 meses. E eu fiz assim 60 sessões de fisioterapia e não adiantava, eu não conseguia andar. Se eu ficasse de pé e eu fosse dar um passo, eu caía. Porque eu não tinha uma musculatura, eu não tinha o meu rótulo, ele estava assim, né? Tava torto.
Então a gente começou a orar e buscar, e veio muitos irmãos aqui na minha casa, e a gente orou, a gente buscou. E chegou um processo que eles falaram pra mim, se agora vai fazer cirurgia. Eu falei, amém, seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, quando eu fiz a cirurgia em agosto de 2016, eu achei que eu fosse sofrer, porque eu tinha sofrido aquele processo de 4 meses, com dores e morfina e tudo mais, e não passava as dores. Mas quando eu fiz a cirurgia, porque Deus estava no controle, aquilo tudo passou. Então foi uma bênção, eu não senti nada, minha cirurgia foi assim, graças a Deus, foi uma cirurgia ótima. Os médicos acharam que meu osso não fosse colar, porque eu fiquei muito tempo com o rótulo errado, então eles acharam que não ia dar certo. E então, quando chegou em dezembro de 2016, um pouquinho antes de dezembro, foi em novembro, Deus me deu um sonho. Esse sonho é do projeto Expansão Jovem. Eu não conhecia o projeto, assim, eu já conhecia o projeto, mas na primeira fase do projeto Expansão Jovem, quando veio fazer implantação aqui no Paraná. Eu estava lá, foi na igreja do Boqueirão, então eu ajudei a irmã, a pastora, mas era aquilo, projeto Expansão Jovem, grupo de mocidade, né? Os irmãos sabem que teve a unificação agora esse ano. E então, eu não sabia que eles usavam camiseta e saia preta, eu não tinha uma noção disso. E eu tive um sonho, que foi uma revelação do Senhor Jesus, e fazia um tempinho que eu não via a irmã Meirielle Carvalho, que hoje é conselheira do projeto daqui do Paraná. E no sonho eu via ela com um bebê, e eu estava lá na sede de Curitiba. E ela chegava com aquele bebê, e atrás dela estava ela e o esposo dela, e atrás dela tinha uma multidão de jovens, e eles estavam de branco e preto, e ela estava com o bebê, ela estava de branco e preto. E ela chegava para mim e falava assim, olha, Suzana, pega esse bebê aqui, porque eu não aguento mais, eu tenho que recepcionar esses jovens, porque é muitos jovens e eles estão vindo. E eu dizia assim, então tá bom. E eu pegava aquele bebê. E eu pegava o bebê e saía andando. E no sonho eu pensei assim, nossa, eu estou andando. Como que eu estou andando, né? Eu estou segurando um bebê, se eu nem estou andando, porque era dezembro, eu não andava ainda. Eu falei, nossa, eu estou andando, né? E essa multidão de jovens, o que que é isso? Eu ficava pensando, da onde que a irmã Mary está trazendo tantos jovens? E eu ficava pensando, por que que eles estão entrando na igreja? Por que que eles estão de branco e preto? Eu ficava pensando, eu não conseguia entender aquilo. Então, eu acordei do sonho, fiquei com aquilo na minha cabeça. E em fevereiro, foi em fevereiro, antes de ter o encontro do projeto, o aniversário do projeto Expansão Jovem aqui do Paraná, eu encontrei a irmã Meirielle Carvalho, a minha mãe encontrou ela, e ela falou assim, irmã, a gente assumiu agora o projeto aqui, e convida a Suzaninha para vir aqui no culto, no projeto, no sábado. Daí minha mãe falou assim, ela não tá andando ainda, ela tá, agora que ela tá recente, vai pegar a bengala e tudo mais. Mas então, amém. E eu recebi um convite também em fevereiro, daí, que teve a irmã Leia, né, a nossa irmã Leia, ela falou pra mim, Suzana, vai lá na igreja. E daí eu ficava assim, então tá bom. E eu tava começando a andar, então eu dava passos bem devagar, com bengala e muletas. E naquele dia eu falei, não, eu vou tirar a muleta e vou ir de bengala. Então eu fui. Só que assim, eu fiquei, acho que foi uns 30 minutos, porque eu sentia muita dor, eu não conseguia. E foi a primeira vez que eu peguei o ônibus depois de tantos anos. E foi assim, bem trágico pra mim, subir, descer, tinha aquele processo. E então, acabei ficando só um pouquinho e fui embora. Passou o aniversário do projeto, eu falei pra minha mãe assim, eu vou ir lá assistir o culto deles. E o mais engraçado, irmãos, que quando eu cheguei na igreja, o projeto Expansão Jovem estava orando lá na frente,
Eu lembro até hoje que era umas 6 horas, eu cheguei na igreja, o projeto estava de mãos dadas de círculo, a irmã Mary estava em cima do púlpito e ela estava de branco e preto, com a mesma roupa que eu vi ela no sonho. E o projeto estava de branco e preto, feito um círculo orando pelas pessoas. E quando eu cheguei, que eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu lembrei do sonho. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo entender o porquê que Deus mostrou para mim. Olha, eles estão aqui todos de branco e preto, eles estão orando, e é a mesma roupa que a mamãe está. E era o sonho que eu vi. Então eu fui lá, né? Eles fizeram oração e tudo. E no final do culto, a irmã Mary falou assim, Suzana, vem ajudar o projeto. Porque você ficou muito tempo em casa, você ficou 1 ano, né? Você ficou muito tempo sem andar. Agora tá certo que você tá aprendendo a andar agora, então você tá andando bem devagar, tá passando por esse processo. Mas assim, a gente te ajuda. Vem que aqui o pessoal, os jovens vão te ajudar. E então eu coloquei no meu coração que se Deus mostrou para mim aquela multidão de jovens chegando até a igreja, é porque era para eu estar junto, né? E ir. Então eu fui. Cheguei lá, comecei a frequentar. Os jovens do Projeto Expansão Jovem, daqui do Paraná, de Curitiba, a maioria deles, eles conhecem essa minha parte, porque eu cheguei aqui final de fevereiro para começo de março, eu estava de bengala, eu andava muito devagar, então era aquele processo de entrar na igreja, todos eles me ajudavam e eu não conseguia ficar muito tempo de pé. Então começávamos a ensaiar, todo sábado eu ia, todo sábado eu ia, todo sábado eu ia. Passou 1 mês, passou 2 meses, eu já estava de pé. Eu já tinha tirado a bengala nos ensaios. E simplesmente eu ficava de pé lá e louvava e cantava e eu não sentia dor. Porque no período da semana toda eu sentia muita dor. E quando chegava no sábado eu começava a cantar, a dor ia embora. Então eu lembro até hoje que um jovem chegou pra mim e falou assim, irmã, por que você tá com essa bengala? A irmã usa bengala, o que aconteceu? Porque a irmã tá louvando lá na frente e a irmã não parece que a irmã sofreu algum acidente. O que aconteceu? Porque a irmã só falta dar glória a Deus pulando lá. E eu falei assim, não, irmão, eu sofri um acidente, quebrei o joelho e expliquei a situação pra ele. Ele falou, não, mas a irmã tá aí, ó, andando bem. Se duvidar, a irmã tá andando mais rápido do que eu. Então, eu fiquei, meu Deus, verdade, tipo, eu não tinha parado para pensar na maravilha que o Senhor tinha feito nesse período dos ensaios, dos cultos do projeto, os milagres que Deus tinha feito através do louvor, através do culto. E quando eu parei para pensar, realmente, eu falei, é verdade, eu chego aqui na igreja, a dor vai embora. Então, assim, eu ficava ansiosa para chegar lá e fazer parte do projeto Expansão Jovem. E realmente, irmãos, hoje faz o quê? Eu comecei a andar em janeiro, então faz 11 meses que eu voltei a andar. Eu voltei a andar tecnicamente, que eu coloquei o pé no chão, foi em janeiro mesmo. Então, em fevereiro, final de fevereiro para março, eu já estava no projeto. Hoje, graças a Deus, eu ando sem muleta, sem bengala. Eu ainda tenho umas restrições, que é subir escada, descer. Mas assim, nada que Deus não tenha operado, como está escrito na Bíblia, milagre, né? Porque Deus é o Deus do milagre, o Deus das maravilhas. Então, jovem, eu sei que o meu testemunho é um testemunho meio comprido. E eu quero falar para os jovens assim, irmãos, se você disse não para Deus também e aconteceu o mesmo fato que eu, não deixa Deus tocar. Não deixa Deus tocar, permitir que aconteça o que realmente aconteceu comigo. Não diga não vou mais cantar, não vou mais evangelizar, não vou mais pregar. Não diga não para Deus. Porque às vezes Deus permite realmente acontecer isso para que você cresça espiritualmente. Só que é triste, é um fardo, é muito triste quem realmente tem que passar por esse tipo de provações. Eu passei por isso e não foi fácil para mim, né? Não foi fácil querer ir à igreja e não poder.
não foi fácil querer louvar, querer pegar um ônibus. Eu sentia falta até mesmo de ir no portão da minha casa e não podia. Então, jovem, não deixa Deus simplesmente porque você quer ir apenas ver seus amigos no shopping ou ficar no celular, né? Ir na igreja simplesmente por ir. Não faça isso. Simplesmente vá à igreja e adore a Ele, né? Porque eu creio que Deus, como Deus operou na minha vida também, né? Deus pode operar na sua vida. E se você neste momento está passando por algo parecido, esses dias eu fui numa igreja e uma moça, ela estava contando um testemunho parecido com o meu, que ela falou que ela não ia mais cantar e ela quebrou o pé. Aí eu falei assim, meu Deus, ó, parecido com o meu, o testemunho dela, né? Só que, então assim, às vezes Deus permite você passar por essa provação para que você, eu não sei, eu posso dizer que é dar valor um pouco à palavra do Senhor Jesus, valor um pouco a aquilo que o Senhor Jesus ensinou a vida ensinou pra gente, né? Não é só porque você nasceu num lar cristão que você tá salvo, de maneira alguma. Então, se você que tá aí ouvindo, vendo essa live, se você não faz parte do projeto Expansão Jovem, procure o mais próximo da sua casa, o mais próximo. Convide os jovens e vá lá, assista um culto, se junte ao projeto, porque se Deus revelou para o nosso querido saudoso missionário, é porque é algo de Deus mesmo. E eu sou testemunha verídica que Deus me mostrou que eu fosse até o projeto, que lá Deus ia me dar a cura, porque Deus me mostrou eu andando juntamente com aqueles jovens, e foi lá no culto do projeto, foi lá no ensaio do projeto que Deus me deu a cura. Que eu comecei a andar novamente, que eu comecei a fazer a obra do Senhor Jesus, né? Então assim, a glória e honra é só para Ele. Tem os irmãos aí falando, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos que chegaram agora, os irmãos que estão acompanhando. São uma experiência que nós temos vivido, que eu acho que cada um dos jovens tem vivido. Já são 23 horas e 23 minutos, né? 36 minutos. Mas eu já estou terminando, irmãos. Dentro disso, desse período de 365 dias, Deus falou muito comigo. Eu vejo a obra do Senhor hoje de uma maneira diferente. Eu vejo o projeto com mais amor, né? Eu vejo a obra do Senhor e que realmente eu tenho que fazer. Porque se Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, né? Irmãos, e dentro desse testemunho, teve umas épocas, eu vou contar bem rapidinho para os irmãos, são um testemunho bem rápido. Talvez você esteja pensando assim, irmã, mas o meu problema não é saúde, meu problema é financeiro. Deus, da mesma forma que Deus cura, Ele também pode te dar uma bênção financeira. Nesse período que eu fiquei em casa durante um ano, teve umas épocas que eu não conseguia receber. E então eu ficava muito nervosa. Teve uma época que eu não tinha condições de comprar o remédio, porque eu estava sem receber. E só para os irmãos terem uma noção, Deus tocou uma pessoa que estava lá no exterior. A pessoa acordou de manhã e Deus tocou no coração dela. E ela disse assim, e ela me ligou e falou para mim assim, Suzana, eu acordei hoje com vontade de te ajudar. Deus falou para mim que é para eu te entregar X valor para você comprar os teus medicamentos. Você está precisando? Eu não conseguia acreditar que, além dos milagres que Deus estava operando na minha vida, Deus estava cuidando dessa parte para mim também. Porque a Bíblia diz que o filho dele não fica desamparado de maneira alguma. E essa pessoa, ela depositou um dinheiro que era o valor do meu medicamento, um valor muito caro. E passou um outro período que eu também fiquei, né? Os irmãos sabem que INSS não é fácil.
e eu gastava muito com fisioterapia, muito com fisioterapia. Então, assim, e com remédios, era um valor muito alto mesmo. Deus tocou no coração de uma pessoa, eu ia ficar acho que uns 4 meses sem receber. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: nós estávamos orando e Deus mandou falar para você que nós vamos te ajudar os 4 meses ou os 3 meses. Então, assim, irmãos, não importa se você está passando por problema financeiro, se é doença, não importa o que for, Deus, Ele é o Deus do milagre, o Deus da providência. Assim como Deus preparou para mim pessoas para me ajudar, pessoas para me estar ao meu lado, apoiar, Deus vai preparar para você também. Então, jovem, não desista. Não desista mesmo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele está na vida de cada um. E eu quero agradecer a todos, né? Esse é o meu testemunho, bem comprido, né? Então, eu creio assim que eu quero que sirva de experiência para muitos jovens. E jovem, não diga não para Deus não, tá bom? Diga sim, eu vou fazer. Se o Senhor te mandou pregar, diga sim. Se o Senhor mandou te louvar, diga sim a Ele. Quero agradecer a todos, né, os irmãos que estiveram aqui. Vamos ver aqui. A irmã Rosilene tá falando, né, que é o hino que ela louvava quando ela estava se convertendo, amém. A irmã Michele, amém, Pai do Senhor. Irmã Márcia, irmão Lorival, que sempre está nas lives, né. Deus abençoe os irmãos do Rio de Janeiro, do Paraná, que está vendo o live. Deus abençoe, irmãos. Então, nós encerramos por aqui, tá bom, irmãos? Deus abençoe. E amanhã tem mais, né? Kenosis vem aí, Kenosis está chegando, jovem. Não fique de fora. Maior evento jovem da IPDA. Kenosis vem aí. Falta 15 dias, tecnicamente 14, né? Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um. Amém.